Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida e seu coração, que a graça de Deus venha sobre você. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre a angelologia, ou seja, a doutrina dos anjos. Já falamos sobre os anjos, já falamos sobre Satanás e seus demônios, e agora nós vamos adentrar sobre a questão dos demônios. E o tema hoje proposto é a realidade dos demônios. E nessa série, principalmente falando sobre Satanás e os demônios, nós estamos baseados em 1 Pedro, capítulo 5, de 8 a 9. A Bíblia diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, é o que diz a palavra bendita do nosso Senhor. Então nós vamos falar sobre a realidade dos demônios. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que Jesus falou acerca disso? Qual é a origem dos demônios? E todas as coisas relacionadas a isso, a realidade dos demônios. Então aperte seus cintos, pegue seus papel, caneta, faça as suas anotações e aprenda aquilo que a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Em primeiro lugar, nós queremos destacar que no século em que nós vivemos, nós testemunhamos uma reviravolta quase que completa nas atitudes das pessoas, em relação à realidade dos demônios. Na metade, por exemplo, do século passado, costumava-se negar essa realidade da existência dos demônios, principalmente na segunda metade. Agora, a partir de então, foi confirmada de maneira mais rápida e universal, as pessoas começaram realmente a acreditar na existência dos demônios. Então, sem dúvida, o aumento do surgimento das bruxas, dos astrólogos, bem como a explosão na venda de produtos relacionados ao misticismo, bruxarias e coisas relacionadas à feitiçaria, inclusive em jornais e revistas, contribuíram para essa mudança na mentalidade das pessoas em acreditar mesmo na existência de espíritos imundos, de castas malignas, de demônios e coisas relacionadas a isso. Aí surgiram filmes, livros sobre extraterrestres também. Tudo isso ajudou a criar um clima favorável no coração das pessoas para a aceitação da existência dos demônios. Mas em primeiro lugar gostaríamos de destacar qual é o testemunho das Escrituras, o que a Bíblia diz acerca disso. Em primeiro lugar é que as Escrituras, sem dúvida alguma, confirmam a realidade dos demônios, embora nem todos os que professam o cristianismo, é claro, admitam a validade dessa evidência. Infelizmente existem cristãos que não acreditam nem na existência do diabo e nem na existência dos demônios. Mas nós podemos observar que essa tentativa de diminuir a força de alguns ensinos das Escrituras é terrível. Os demônios muitas vezes persistem como figuras de linguagem para esse tipo de pessoa. Haja vista, existem personagens em filmes, como por exemplo os Gremlins. Muito tempo também, após terem deixado de ser figuras do mundo secular, dos filmes e coisas, em que se pode acreditar. Ou seja, as pessoas acreditam que são apenas metáforas, figuras de linguagem de coisas malignas apenas. Então, do mesmo modo, também a menção ao nome demônio no texto das Escrituras não é também um testemunho automático de uma crença real nele na vida de muitas pessoas, daqueles que confessam até a fé cristã. Qual é o testemunho de Cristo acerca da existência dos demônios? É muito importante. Então, durante o seu ministério terreno, nosso Senhor muitas vezes expulsou demônios de várias pessoas. É um fato, se você ler ali no Evangelho, você vai ver várias vezes, vários episódios, Jesus afirmando a existência dos demônios, expulsando demônios de várias pessoas. Esses casos, obviamente, comprovam a crença em que eles realmente existem, senão Jesus não faria isso. Nós vemos, por exemplo, Mateus 12, 22 a 29, Mateus 15, 22 a 28, Mateus 17, 14 a 20, Marcos 5, de 1 a 16 e vários episódios que mencionam sobre isso. Ele também, ou seja, Jesus também deu a seus discípulos autoridade para expulsar demônios em um contexto que não exigia, como muitos afirmam, uma acomodação à crença ignorante a respeito dos demônios, conforme nós vemos Mateus 10:1. Ou seja, era uma realidade que existia naquela época,
existe hoje também. O Senhor nunca repreendeu alguém por aceitar a realidade dos demônios, jamais. Mesmo que em muitos outros aspectos ele estivesse disposto a corrigir a falsa teologia da sua época. Então, se não pudermos aceitar o testemunho do Senhor, então acabaremos concluindo que, em primeiro lugar, ele estava mentindo. B, ou então ele estava adaptando o seu ensinamento à ignorância do seu público, o público daquela época, o que realmente o tornaria culpado de propagar a falsidade. Em terceiro lugar, os escritores da igreja primitiva, que redigiram esse texto, acrescentaram certas coisas em seus ensinamentos sobre os demônios. Mas nós sabemos que nenhuma dessas três situações é verdade. Jesus afirmava e expulsou demônios, é o que nós vemos por toda a palavra de Deus. Então Jesus reafirma a existência dos demônios. Os autores do Novo Testamento, né, exceto Hebreus, mencionam demônios mais de 100 vezes. Por exemplo, né, 1 Coríntios 10, de 20 a 21, Tiago 2, 19, esse texto mesmo que nós lemos de 1 Pedro 5, 8 e 9, Apocalipse 9, 20. Então todas essas referências usam a palavra daimonion, que foi foi traduzido no português para demônio. Outras referências aos demônios usam também às vezes as palavras anjo ou espírito. Observe também que os demônios são mencionados desde o princípio, né? De Tiago, por exemplo, no último livro também da Bíblia, que é o Apocalipse, livros que foram escritos no Novo Testamento, confirmando a existência dos demônios em mais de 100 passagens do Novo Testamento. E o Antigo Testamento, o que diz a respeito dos demônios? O Antigo Testamento refere-se aos demônios com menor frequência, é claro. Os Shedim, em hebraico, né? Por exemplo, de Deuteronômio 32, 17 e dos Salmos 106, 37, eram senhores ídolos que os hebreus viam como símbolos visíveis de demônios. Os Seihim, né? S-E-I-R-I-M, são mencionados, por exemplo, em Levíticos, que é uma palavra hebraica, né? Traduzida para demônios. São mencionados em Levíticos, por exemplo, 17:7, 2 Crônicas 11:15, Isaías 13:21, Isaías 34:14. Também eram conceitos demoníacos daquela época. Então, negar a realidade dos demônios requer que ignoremos ou que neguemos a verdade de muitas passagens das Escrituras, ok? Então, realmente os demônios existem. Qual é a origem dos demônios? Existem várias sugestões que foram feitas para mostrar a origem dos demônios. Primeira delas, espíritos de pessoas más já mortas, né? Ou seja, muitos acreditam que demônios, e acreditavam também nas épocas antigas, que demônios eram, na verdade, espíritos de pessoas más que já morreram. Esse ponto de vista parece procedente da antiga crença grega de que os demônios eram espíritos de pessoas que já morreram, em especial as que foram más, maldosas durante toda a sua vida na terra. Isso não tem apoio algum nas Escrituras, pois a Bíblia sempre mostra os mortos que não foram salvos, presos em lugares de tormento, incapazes de voltar ou vagar pela terra. Você pode conferir isso no Salmo 9:17, Lucas 16:23 e Apocalipse 20:13, dentro disso que nós estamos falando, ok? Outra crença da origem dos demônios é que os demônios são, na verdade, para eles, para quem crê nisso, espíritos desencarnados de uma raça pré-adâmica. Vou repetir: espíritos desencarnados de uma raça pré-adâmica, ou seja, anterior a Adão. Esse ponto de vista entende que Satanás era um governante que originalmente dominava uma terra perfeita e uma raça pré-adâmica. Quando Satanás pecou contra Deus, de algum modo essa raça foi envolvida em sua rebelião e eles perderam o corpo e passaram a ser espíritos desencarnados ou demônios, para quem acredita nessa teoria ridícula. Esse conceito também distingue anjos, tanto os bons quanto os maus, de demônios. Para apoiar isso, apresenta-se a ideia de que os demônios procuram tomar conta de um corpo físico, indicando que são espíritos que não possuem corpos.
Mas contrariando esse ponto de vista está o simples fato de que a Bíblia não apresenta um indício sequer da existência de uma raça pré-adâmica. Na verdade, o Senhor declarou que Adão foi o primeiro homem, está lá em Mateus 19:4. Jesus falou isso. Tampouco, em parte alguma das Escrituras, indicam que os mortos estão livres para voltar à terra. Jamais você vai encontrar isso nas Escrituras. Terceira crença na origem dos demônios é que eles surgiram da descendência da união de anjos e mulheres antediluvianas, ou seja, antes do dilúvio, descritos lá em Gênesis 6, de 1 a 4. Para validar essa sugestão, que é um posicionamento, é um tipo de crença na descendência da união de anjos e mulheres antediluvianas, seria necessário, claro, aceitar no mínimo dois pressupostos. Primeiro, que os filhos de Deus mencionados na passagem de Gênesis 6 são anjos. Segundo, que os descendentes não eram humanos. E essa interpretação de que os filhos de Deus sejam anjos é possível, mas é menos provável que os descendentes fossem demônios. Isso seria o mesmo que dizer que os descendentes seriam seres híbridos, ou seja, uma mistura de seres humanos com seres espirituais angelicais. Parte homem, parte anjo. Sejam eles os que eles chamam de nefilins, ou homens valentes e de renome, segundo o versículo 4. Destruídos durante o dilúvio e cujos espíritos desencarnados teriam se tornado demônios para aqueles que acreditam nesse tipo de situação. Quarto tipo de posicionamento com relação aos demônios é o que a gente crê, que são anjos caídos. Esse ponto de vista afirma que os demônios são os anjos que se rebelaram juntamente com Satanás e 1/3 deles foram expulsos do céu. Para apoiar essa ideia é necessário fazer as considerações seguintes. Satanás é chamado na Bíblia de príncipe dos demônios, está lá em Mateus 12:24, indicando que, presta atenção, indicando que como Satanás foi seu líder, e ele é um anjo, os demônios também devem ser anjos, porém caídos como Satanás. Sabemos que Satanás, preste atenção, possui uma hierarquia altamente organizada de anjos que levam adiante seus propósitos maléficos. 2 desses grupos são chamados de principados e potestades, que é a mesma designação dada aos anjos bons, por exemplo, em Efésios 3:10 e Efésios 6:12. Isso parece indicar que os mesmos tipos de seres que formavam esses grupos no céu foram caídos do céu, tirados, alijados dos céus e se tornaram então espíritos maus ou anjos caídos. Em várias partes da Bíblia, os demônios são chamados de espíritos imundos, e o que os liga ao mundo espiritual dos anjos, não dos humanos. Por exemplo, o demônio mencionado em Mateus 17:18 é chamado de espírito no relato paralelo a Marcos 9:25, que descreve a mesma situação. A mesma equação de demônios e espíritos é encontrada em Lucas 10:17-20. E, de acordo com Mateus 8:16, o Senhor curou muitas pessoas que eram possuídas por demônios quando ele expulsou os espíritos imundos que estavam nelas, ou espíritos malignos. Então devemos reconhecer que em parte alguma das Escrituras os demônios são chamados diretamente de anjos caídos, mas as evidências mencionadas, que nós já mencionamos, parecem apontar para a conclusão de que isso é o que eles realmente são: anjos caídos. Antigamente, anjos de Deus que se rebelaram e foram alijados dos céus. Terceiro ponto muito importante: o confinamento de alguns anjos caídos. Isso aqui é bem interessante. As Escrituras indicam claramente que existem 2 grupos de anjos caídos. Um deles é formado por aqueles que desfrutam de certa liberdade para levar adiante o plano de Satanás. O outro é composto por aqueles que estão presos. Dentre os aprisionados, alguns estão nessa condição apenas temporariamente. Contudo, os outros estão permanentemente confinados no que a Bíblia chama de Tártaro. Está lá essa descrição em 2 Pedro 2:4 e Judas 6 fala sobre isso. Os gregos pensavam, os gregos antigos, clássicos, pensavam que o Tártaro
era um lugar de punição localizado abaixo do Hades, que para nós foi traduzido para inferno. Os que estão confinados temporariamente ficam no abismo. Nós vemos essa referência em Lucas 8:31, Apocalipse 9, de 1 a 3. Aparentemente, alguns destes permanecem lá aguardando o juízo final, enquanto outros serão soltos para operar ativamente na terra na época do tempo final da tribulação. Está lá em Apocalipse 9 essas menções, tá bom? Apocalipse 16 também menciona isso. Então, por que alguns estão no Tártaro? É a pergunta que surge. Se isso ocorreu por causa do seu pecado original de rebelião ao lado de Satanás, então por que nem todos os anjos caídos estão por lá? E por que Satanás também não está lá? A resposta é que o aprisionamento no Tártaro para alguns dos anjos caídos deve ser uma punição por algum pecado além do original, ou seja, esse pecado de rebelião, e deve ser um pecado singular. Alguns sugerem que o pecado mencionado em Gênesis 6, de 2 a 4, foi cometido por alguns anjos caídos, chamados de filhos de Deus, nessa passagem de Gênesis 6. E resultou então nessa outra punição por parte de Deus do aprisionamento nesse lugar chamado Tártaro ou abismo. Embora os anjos não se reproduzam segundo a sua espécie, ou seja, não podem gerar anjinhos, talvez tenham recebido permissão para coabitar com mulheres em uma única ocasião para produzir descendência humana. No entanto, a natureza excepcional dessa permissão, entre aspas, que contraria tudo o que sabemos sobre anjos e casamento, é a maior fraqueza desse ponto de vista. Mesmo que tenha sido permitido uma única vez essa relação entre anjos e homens, ele apenas enfatiza a singularidade desse pecado tremendamente monstruoso que resultou provavelmente na prisão permanente dos anjos participantes desse evento onde foram lançados no Tártaro. Suas parceiras humanas nesse pecado, obviamente, pereceram durante o dilúvio. Outras interpretações interessantes da expressão filhos de Deus nessa passagem incluem o seguinte: a linhagem fiel de Sete, que coabitou com as mulheres ímpias da linhagem de Caim, é o que eu acredito, né? Uma segunda suposição seriam governantes da linhagem de Caim e a fraqueza dele, e está na necessidade de acreditar que as linhagens piedosas e ímpias foram mantidas em separado durante todo o período que antecedeu o evento de Gênesis 6. É o que eu acredito, tá? O ponto fraco seria que um ponto de vista sugerido por Targums aramaicos, que são textos antigos aramaicos, é a falta de evidência de que um sistema monárquico de governantes tenha sido estabelecido na linhagem de Caim nesse momento histórico, ou seja, não havia monarcas, governantes, reis, nem nada nesse momento da história humana. Ainda que nós pessoalmente concordemos com a ideia de que eles sejam anjos caídos, esse é um problema de interpretação que não conseguimos aqui solucionar. Então, outra pergunta surge, né? Qual foi o pecado específico que esses seres podem ter cometidos? E existem 3 respostas possíveis para isso. A primeira delas é que se os anjos estavam envolvidos, então o pecado foi a coabitação angelical com os seres humanos. Segunda resposta, se os filhos de Deus eram humanos, foi o pecado de casar-se sem respeitar questões espirituais, caso fossem descendentes de Sete, ou um status real, caso reis estivessem envolvidos. Terceiro lugar, foi o pecado de poligamia, pois o versículo 2 pode ser interpretado também como um indicativo de que esses seres, né, chamados de filhos de Deus, quem quer que fossem, tomaram para si todas as esposas que desejaram, conforme a menção de Gênesis 4:19. Seus descendentes foram homens fortes, com grandes habilidades militares, chamados de Nefilins. Provavelmente viveram na terra antes desses casamentos e não resultaram dessa união, conforme alguns mencionam, ok? Então, se fôssemos resumir as questões relativas à existência, à origem, o confinamento de algum dos anjos caídos, poderíamos falar diversas coisas
sobre isso, né? Então, em primeiro lugar, tanto anjos como demônios, todos são anjos. Alguns não caíram e são chamados de eleitos de Deus, os anjos de Deus, que ficaram 2/3 deles nos céus a serviços de Deus e como servos e ministros de Deus para os herdeiros da salvação. Conforme nós vemos, esses anjos de Deus que não caíram são chamados de eleitos, 1 Timóteo 5:21. O outro grupo de anjos são aqueles que rebelaram contra Deus, como Satanás, que nós conhecemos como demônios, conforme descrito em Mateus 25:41. Dentre os demônios surgem duas ramificações: demônios livres e ativos a serviço de Satanás e seus propósitos malignos. Efésios 6, de 11 a 12 menciona sobre eles e outras referências. E demônios confinados, aprisionados, conforme descrito em Lucas 8:31. Dentre esses confinados abre mais um leque, mais uma ramificação. Os confinados temporariamente, conforme descrito em Apocalipse 9, de 1 a 15, e um outro grupo, confinados permanentemente até o juízo do Senhor, conforme juízo final, né, aqui de 2 Pedro 2:4 e Judas 6, ok? Então, no próximo vídeo nós vamos falar como são os demônios e esperamos de alguma maneira trazer mais luz sobre esse assunto ao seu coração. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor venha sobre a tua vida. Faça seus comentários, siga o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém.